Olá, plugados e plugadas, tudo tranquilo por aí? Espero que sim! No programa de hoje, vamos falar sobre depressão pós-parto. Vamos debater esse assunto e entender por que a depressão pós-parto pode estar associada a fatores emocionais, sociais e físicos. Quer entender esse assunto? Quer entender essa relação? Então vem comigo. E para abordar esse assunto com a delicadeza e a seriedade que ele merece, convidamos a psicóloga obstétrica Estefânia Gonçalves. Olá, Estefânia, tudo bem? Tudo bem. Estefânia, é um prazer te receber aqui, principalmente para trazer esse assunto tão importante, né, que às vezes sofre com alguns, eu vou chamar de preconceitos, né? Que é pra gente debater, conversar, a pessoa fica assim, mas isso é fato mesmo, né? Depressão pós-parto. É muito importante a gente trazer você e tentar entender, e o pessoal de casa também entender sobre esse assunto, né, Stefania? Sim, é muito importante, e quando você fala desse preconceito, nós temos isso em qualquer momento da vida, né? Quando fala em depressão, existe um estigma. E a depressão associada a um momento que deveria ser maravilhoso na vida da mulher é algo que traz mais dificuldade também, até para que ela possa pensar que pode estar com uma depressão. Isso é muito interessante, né, que você está comentando, porque a gente, em geral, romantiza um pouco a maternidade, né? Principalmente, eu acho, quando não se passa por ela. Aí você acha que é um momento lindo, né? Que a nós, por exemplo, pensa, chorou, entrega para a mãe. E quando você está em casa, quando você tem que lidar com tudo que a maternidade traz junto, é um outro momento, né? E aí que talvez necessita um pouco dessa empatia, né, Stefania? Exatamente. Então, para a gente já começar, manda para nós, Stefania, o que é a depressão pós-parto? Para essa mulher, essa pessoa, esse homem que está em casa entender. Ok. Então, a depressão pós-parto, né, atualmente a gente até tem mudado a nomenclatura para depressão perinatal. Então, a depressão, ela é um transtorno do humor, então ela vai ter uma variação ali no humor. E por que ela é chamada agora de depressão perinatal? Porque 1/3 dos casos de depressão iniciam na fase de tentativas, ou seja, antes mesmo da mulher engravidar. E a gente tem a outra parte que começa durante a gestação e outra porcentagem no pós-parto. Então, por que é importante trazer isso e essa mudança de nomenclatura também? Porque se eu chamo só de depressão pós-parto, eu não vou identificar aquelas mulheres que estão com depressão durante a gestação ou na fase de tentativas. Então, a gente agora passa a chamar de depressão perinatal. Ainda chama depressão pós-parto por ser um nome mais conhecido, né? Para que as pessoas possam ouvir e identificar. Mas a gente está nesse processo de transição da mudança da nomenclatura. E tem quanto tempo que aconteceu esse processo? Porque é muito interessante, né? Porque aí é pensar a mulher desde o início da gravidez, ou talvez em pensar em engravidar também, né? Eu quero até te fazer essa pergunta depois. Queria que você me falasse essa mudança, desde quanto tempo que ela veio. O tempo exato eu não sei, mas a própria área da perinatalidade, ela é bem recente pra gente. Então, a psicologia obstétrica perinatal, ela é muito nova. Então, veio a partir também desse processo, quando a gente começou a estudar um pouco mais e entender esses adoecimentos nessa fase que a gente chama do ciclo gravídico puerperal. Eu quero antecipar então uma das perguntas, que é essa mulher que tem muita necessidade, muito desejo de ser mãe, ela pode também sofrer com essa depressão pós-parto, ou qual é a nomenclatura que a gente vai usar? Depressão perinatal. Depressão perinatal. Sim, ela pode sim. A gente tem nessa questão que nós trouxemos no início, de uma romantização da maternidade. Nós temos sim uma coisa que é muito linda nessa fase, é muito gostosa. Eu tenho uma filha de 2 anos e 2 meses. E é uma delícia estar com ela, mas nós temos também a parte da exaustão, do cansaço, das exigências que acontecem em torno do papel do maternar, além das alterações hormonais que vão trazer essa alteração ali emocional, psicológica. Então, independente do desejo que a mulher tenha pela maternidade, ela pode sim desenvolver a depressão pós-parto ou perinatal. E eu queria que você falasse também o que caracteriza, se é diferente esse termo
puerpério emocional. Eu queria que você abordasse esse termo para a gente também um pouquinho. Sim. Puerpério é até uma palavra que as pessoas, quem não teve filho, quando ouve, fala assim, o que é isso? É de comer? Nunca ouvi falar essa palavra, né? Então, o puerpério, muita gente confunde com o resguardo, que são aqueles 45, 60 dias que o corpo da mulher ele vai voltando ali a um funcionamento parecido com o pré-gravídico, né? Mas o puerpério emocional, ele é essa fase da transição. Quando a mulher tem um bebê, esse bebê ele nasce e ele vem conhecer o mundo aqui fora, e a mulher ela passa também a conhecer um novo mundo, porque ela está num lugar diferente. Antes ela estava no lugar de quem era cuidada, que era o lugar de filha. A partir do momento que ela se torna mãe, ela muda de posição e passa a ser quem cuida, quem tem essa responsabilidade pela vida de outra pessoa. Então ela vai passar por uma transição, fazer uma travessia em que ela vai se redescobrindo. Então a identidade dessa mulher vai mudar, ela passa por um tempo ali num limbo, sem saber, peraí, quem eu sou agora, por que eu estou sentindo isso? Então nessa mudança, as emoções da mulher, o que ela sente em relação aos acontecimentos, vai mudar também. E aí os pensamentos dela, como ela interpreta os acontecimentos, também vai mudar. O corpo dela vai mudar. O lugar dela na sociedade, a forma que as pessoas se referem a ela, vai mudar. A gente passa a ser, eu sou agora Stefânia, mãe da Evelyn, né? Então esse lugar social ele muda. Os espaços que a gente ocupa também mudam, né? Então é todo um processo de adaptação que essa mulher passa e que a gente vai chamar desse puerpério emocional. Porque o foco principal durante o puerpério emocional é a sobrevivência e o atendimento das necessidades do bebê. Então, enquanto a mulher estiver com foco em atender necessidades do bebê, ela está no puerpério emocional. Depois de um tempo, ela começa a conseguir olhar para outras coisas, olhar para si mesma, para suas necessidades, então ela vai saindo desse puerpério. A gente tem um consenso aí na literatura que o puerpério emocional dura em média de 2 a 3 anos após o parto, né? Que é o tempo que vai considerar aí, enquanto a mulher ainda está amamentando, ela ainda está bem ligada a esse bebê. Então ela está dentro do puerpério emocional. Talvez uma mãe que precisou voltar a trabalhar com 4 meses que o bebê nasceu, e aí o bebê já está lá na creche durante o dia todo, ela já voltou para o seu ambiente, né, de trabalho anterior, talvez o puerpério emocional dela seja encurtado. Agora uma mãe que vai colocar a criança na escolinha com 4 anos, que é, né, o necessário hoje, então talvez o puerpério dela pode ser mais prolongado. Então a gente vai ter essa variação aí também. E é um universo muito interessante, você está trazendo uma coisa para mim, por exemplo, completamente diferente para entender e até a gente começa a entender um pouquinho melhor nesse período que você está mencionando, né, de 3 anos, 4 anos, porque que a mulher, às vezes, ela se sente tão... É um momento tão delicado até para ela deixar que o filho seja cuidado por outra pessoa, entender como que a outra pessoa vai cuidar dessa criança. Talvez é esse período desse puerpério emocional, né? Isso é uma coisa que eu, enquanto homem, jamais poderia pensar. Não sei se as outras mulheres que não passaram pela maternidade já pararam para pensar nisso. E é uma coisa que o casal, né, tem que buscar um pouco dessa empatia para entender. Igual você mencionou, é mudança demais que acontece, né, num corpo só, é muita coisa. Exatamente. Meu Deus, eu fico pensando, como que o companheiro, a companheira dessa pessoa que teve a criança tem que buscar entender um universo que ela não pode viver, mas ela tem que buscar empatia para compreender aquilo tudo, que o que você falou, né, que essa mudança de corpo, de gerar uma outra vida, de comportamento, de ser revista, né, numa sociedade, é muita coisa para uma pessoa entender sozinha, né, praticamente. Que não tem uma cartilha que te vê. A gente está tentando trazer esse bate-papo aqui, mas não tem uma cartilha que te fala, vai ser assim, tá?
Exatamente. E aí a gente, pensando nisso, né, eu escrevi um e-book que chama Gravidez e o Casal, um guia para lidar com a montanha-russa de emoções, que é justamente voltado para que durante a gestação esse casal ele já se conecte mais. E aí esse homem participando, né, desse processo de gestação de forma mais ativa, ele já consiga compreender e participar ativamente durante o puerpério. Porque para que ele consiga ter realmente a empatia ativada, ele precisa estar vivenciando ali. De fora, ele não vai conseguir ativar essa empatia. Complica um pouquinho mais, né? Se ficar só distanciando, né? Eu queria que você falasse para mim quais são os fatores de risco para a depressão pós-parto. Sim. Ou a depressão perinatal. Isso. A gente tem alguns fatores de risco, né, que aumentam as chances da mulher ter essa depressão. Então, um deles é o histórico pessoal ou familiar de adoecimento mental. Então, uma pessoa que já teve em outro momento da vida depressão ou ansiedade, ou que tem esse histórico na família, tem maiores chances de desenvolver. A gente tem a questão também socioeconômica. Quanto mais vulnerável essa pessoa for, socioeconomicamente falando, maiores as chances também. Porque quando a gente pensa em ter um filho, a gente pensa em oferecer condições ali para aquele filho, né? E aí a pessoa que não tem esse acesso ao básico para a sobrevivência, essas preocupações ali, elas vão alimentar essa depressão. A questão do relacionamento. Então, um relacionamento conturbado, instável, às vezes até com algumas violências físicas ou psicológicas, também vão impactar e podem influenciar no desenvolvimento da depressão. Nós vamos ter também quando durante a gestação a mulher passa por alguma situação ou de perda ou alguma situação traumática, até mesmo durante o parto, durante a cesárea. Então isso também pode ser algo que ajude a desencadear aí uma depressão. Você acha que o fator idade pode estar relacionado ou esse... Adolescência. Então a gravidez na adolescência também é um fator de risco para a depressão. Agora a mulher que vai pensando em engravidar com 35, 40, se tiver algum desses históricos talvez, mas só a faixa etária dela nesse período não poderia levar, né? Pelo menos nesse momento não tem estudos falando sobre isso, né? E se a gente for observar essa gravidez tardia, né? Que a gente fala aí depois dos 35, é algo também mais recente. Então, talvez daqui a algum tempo a gente consiga ter mais dados a respeito disso. Uma pesquisa relacionada. Isso. Né? E para quem está vendo a gente, para o companheiro, para a mãe, para quem está junto com a pessoa, como que ela pode perceber que a gestante, a mulher que já ganhou o bebê, está entrando nessa depressão pós-parto? Então, a gente vai ter alguns sinais aí para a gente poder observar, né? A depressão ela vai ter alteração no nível cognitivo. Então a gente vai observar o quê? As falas da pessoa são falas de fracasso, de ruína, de culpa. Então a pessoa sente vergonha das escolhas que ela fez para a maternidade. Então se ela escolheu, por exemplo, eu quero dar a fórmula, eu não quero amamentar. E aí ela fica com muita vergonha dessa escolha, uma irritabilidade muito grande. Então, até um certo ponto, é comum a mulher ficar mais irritada assim, ali no puerpério, mas essa irritação, se ela acontece com muita frequência e intensidade, por coisas muito pequenas do dia a dia, já é um sinal de alerta pra gente. A gente vai ter alteração no sono. Então, algumas mulheres vão ter muito mais sono, outras não vão conseguir dormir. Então a gente fala assim, mesmo no puerpério é difícil para dormir realmente, com um bebezinho pequeno a gente não dorme direito. Tem isso de que o bebê talvez desperta muitas vezes à noite e a mulher acaba dormindo menos, mas aí quando esse bebê dorme, essa mulher consegue adormecer ou ela fica ali desperta, observando se ele está respirando, será que ele vai engasgar, será que está acontecendo alguma coisa, e aí ela não consegue relaxar. Então esse é um sinal para a gente observar também, né? A questão da tristeza também ela pode acontecer. É um ponto importante da gente observar que o quê? A depressão não necessariamente vai vir com uma tristeza.
Então, muitas vezes as pessoas pensam que se a pessoa está conseguindo cuidar do bebê, se ela não está demonstrando uma tristeza, ela não está com depressão. Não necessariamente. A gente tem a depressão, né, do tipo melancólica, que ela vai ter essa tristeza, mas a gente vai ter a depressão que ela vai ter mais uma irritabilidade. A gente vai ter a depressão em que a mulher fica mais apática. Então, ela passa a não sentir prazer nas coisas que antes eram interessantes para ela. Apesar dessa mudança acontecer no puerpério, porque ela está também, né, transformando ali e formando uma nova identidade, mas algumas coisas que ela gostava, para ela as pessoas trazem ali para ela, pode ser uma coisa de comer que ela gostava, ou um passeio, ela fica apática em relação ao que está acontecendo. Então isso é um sinal de alerta para a gente. Em relação à fome também, o apetite, isso pode mudar para mais ou para menos. Então esses são alguns dos sinais aí para a gente observar, e sempre que desconfiar, é importante buscar uma avaliação. Às vezes a pessoa desconfia e fala assim, mas às vezes não é nada, deixa para lá. Não, às vezes não é nada, mas mesmo não sendo nada, pode ser que essa mulher precise de um suporte. Então não é só quando tem um diagnóstico que a pessoa precisa ali de auxílio para resolver coisas do dia a dia ou para lidar com o emocional mesmo, né? Então acho que é válido buscar sim uma avaliação a partir do momento que desconfiou ou que tem um desconforto ali que está atrapalhando no dia a dia. Para tentar melhorar, né? Tanto para a família quanto também para a mamãe do bebê, né? Para todo mundo viver em equilíbrio ali, né? Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a famosa tristeza materna, que tem um nome chique também, né? Que é o Baby Blues, uma coisa assim. Isso! Explica pra gente, já que você comentou que talvez ter essa tristeza tem uma normalidade, né? Mas tem que ficar atento também. Então me conta o que é essa tristeza materna. Pois é, a tristeza materna, o Baby Blues, né? Ela vai acometer em média 80% das mulheres. Ou seja, é um número alto. Mas ela não é uma patologia, não é um adoecimento. É um processo dessa transição em que a mulher produziu alguns hormônios durante a gestação e aí no puerpério, a partir do momento que a placenta sai, o cérebro já recebe a mensagem de opa, vamos mudar a produção hormonal toda aqui, porque agora não é mais para nutrir o bebê dentro da barriga, é para nutrir o bebê fora da barriga. E aí, nesse processo, essa alteração, ela vai trazer ali uma descompensação mesmo, e aí algumas mulheres, né, na verdade 80%, vão ter esse impacto maior. O que acontece nessa tristeza materna? Entre o 4º e o 15º, 20º dia, essa mulher ela vai ter mais alterações emocionais durante o dia. Então ela pode... De gestação? Do pós-parto. Do pós-parto. Ela vai ter ali alguns momentos em que ela está aqui numa boa e aí de repente ela começa a chorar. E aí muitas vezes quem está em volta pergunta assim, mas o que está acontecendo? Por que você está chorando? E ela não sei. E não sabe mesmo, né? Então essa tristeza ela pode aparecer, eu estou com uma angústia, não sei, nossa, estou preocupada, mas eu não sei exatamente com o quê. E aí daqui a pouco isso passa, né? Então a tristeza materna, o Baby Blues, vai acontecer nesse período aí, segunda, terceira semana do pós-parto. Não precisa de intervenção com medicamento ou com tratamento psicológico, mas precisa do suporte e apoio da rede de apoio ali no entorno dessa mulher. Ela não precisa de um tratamento, mas ela precisa de um suporte ali afetivo, né, das pessoas que estão no entorno dela. Já estava falando do entorno, dessa rede de apoio, eu queria que você falasse um pouquinho quais as possíveis complicações durante a depressão pós-parto. Sim, nós temos algumas complicações. A primeira delas pode ser uma questão de vinculação com o bebê. Existe um mito, né, de que a mulher com depressão pós-parto, ela não vai vincular o bebê. Não necessariamente. Então, a mulher ela pode ter uma dificuldade nessa vinculação. O que é vinculação do bebê? A vinculação com o bebê é o laço que você faz, né? Então, a gente, enquanto família, a gente está vinculado um ao outro pelo laço ali afetivo, né?
E aí, esse processo da mãe fazer esse vínculo com o bebê, ela precisa o quê? Do toque, ela precisa do olhar. E se essa mãe está com depressão, por exemplo, ela troca a fralda, mas ela não vai trocar a fralda assim, nossa, tá com um cheirinho aqui, vamos lá tirar essa fralda. Ela vai sentir o cheiro, por exemplo, o bebê fez um cocô ali, né? Ela vai sentir o cheiro, cocô. Vai lá, troca a fralda e ela não faz um contato ali, olho no olho com o bebê, ela não conversa com ele, né? Então a depressão ela pode ter essa dificuldade de fazer esse contato, né? Essas trocas com o bebê, e isso vai dificultar essa vinculação e a médio e longo prazos pode trazer problemas para o desenvolvimento do bebê também. Outra complicação que a gente pode ter é no relacionamento dessa mulher, se ela tem um parceiro, né, ou uma parceira, no relacionamento do casal. Porque ali também, como ela está muitas vezes apática ou mais na tristeza, né, sem energia, esse marido, esse companheiro ou a companheira ali também fica meio perdido e se sente deixado de lado. Já é uma sensação comum daquele parceiro ou da parceira que não foi participativo, então acaba ficando de lado porque não sabe muito o que fazer, mas não é porque a mulher está deixando de lado, porque essa pessoa também não fez o movimento de entrar, né? Mas a gente pode ter essa sensação também, mesmo com a pessoa tentando participar ali, tentando ser ativa, mas a mulher às vezes está num momento de uma introspecção que ela não dá conta também, né? Outra coisa que pode acontecer e que aí é também subnotificada, a gente não tem muitos dados, mas fora do Brasil a gente já tem mais dados sobre isso, que é o suicídio materno. No Reino Unido, o suicídio materno é a primeira causa de morte no primeiro ano após o nascimento do bebê. Ou seja, é uma estatística muito alta. Eu não vou lembrar aqui agora, acho que é no Colorado, se eu não me engano, é a segunda causa de morte materna. Então, considerando ali após o primeiro ano de nascimento do bebê. Então, é um dado que é com níveis elevados. No Brasil, nós temos uma subnotificação em relação a isso. Stefania, isso é muito... a cada vez que você vai falando, cada conversa aqui vai me trazendo essa necessidade de compreender, né? E que é um lugar diferente. Eu acho que tanto para o homem que talvez nunca vai poder passar, mas dá para ter uma empatia com relação à mulher e à gestação, né? E com a mulher que vem para uma situação transformadora, que eu acho que talvez seja a mais transformadora da vida, né? Então tem que ter esses dados que você traz, só nos fazem refletir que é muito importante observar e ter empatia com essa mulher que está passando essa mudança tão grande na vida, né? Que cada hora que você vai falando, eu penso, meu Deus, tem que ficar muito atento, tem que ter muita empatia mesmo, porque é uma coisa que a gente nunca vai passar, pelo menos o homem, né? Agora, queria que você falasse, pode ocorrer a depressão pós-parto tardia também. Sim. E aí, o que é importante a gente pensar, né? Quando a gente fala de depressão pós-parto tardia, o que é isso? A gente chama, quando a gente olha pelo CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, considera que vai chamar de depressão pós-parto se essa depressão iniciou até a 4ª semana após o nascimento do bebê. Na comunidade científica, a gente tem aí um consenso de que a depressão pós-parto, ou a gente chama de depressão com início no periparto, pode ser até 1 ano e meio após o nascimento do bebê. E aí, por que é importante quando a gente fala, né, de profissionais que são capacitados para atender essa demanda específica? Porque um profissional, seja ele psicólogo, psiquiatra, neuro, que não está capacitado para esse atendimento, para essa avaliação, vai olhar para a pessoa ali e talvez não vai fazer o diagnóstico ou não vai fazer o diagnóstico e tratamento corretos para aquela fase de vida. Porque, não, já tem 1 ano que teve bebê, então não é depressão pós-parto mais. E, na verdade não, a gente ainda considera, porque se você olhar o conteúdo do que aquela pessoa traz, as dificuldades que ela está tendo, são relativas a esse processo da maternidade.
Então, é sim uma depressão pós-parto. Então, ela pode acontecer ali até mesmo 1 ano e meio, algumas consideram 2 anos depois do nascimento do bebê. Considerando o período ali do puerpério emocional, dentro dele pode acontecer a depressão pós-parto. E considerando ainda, pensando na rede de apoio, eu queria que você me explicasse se é possível o casal, o homem, né, ou a parceira, entrar também, ter essa depressão pós-parto, mesmo ele não gestando a criança, né? Sim. A primeira vez que eu vi isso, eu falei assim, gente, mas como o homem tem depressão pós-parto, se ele nem pariu, né? Mas nós já temos sim vários registros de homens que desenvolveram também a depressão pós-parto, né? Em que sentido? Do momento em que essa depressão apareceu na vida dele. Então, é uma depressão que está relacionada ao paternar, a esse novo papel, porque a mulher vai para esse novo lugar e o homem que está ali com ela também, ou a parceira, né, que convive com aquela mulher, também vai para esse novo lugar. E aí, essa pessoa, o que a gente vê hoje? Em média, quando uma mulher tem a depressão pós-parto, a gente vai ter metade dos maridos desenvolvendo também depois. Então, normalmente não acontece junto, mas aí quando a mulher tem a depressão pós-parto, 50% dos homens vão desenvolver depois. A questão é que a forma do homem manifestar essa depressão é diferente. É mais no sentido de uma irritabilidade e de um afastamento ali da cena. Então é o marido que às vezes vai sair para trabalhar um pouco mais, vai passar mais tempo fora de casa, afastado daquela situação que está gerando sofrimento ali para ele. Então agora eu fiquei com uma curiosidade. Vamos falar de tratamento? Como que é feito o tratamento para a depressão pós-parto? E como você mencionou, desses 50% de que podem, né, o casal ter a depressão junto, desde o início, é importante o casal fazer junto ou não? Esse tratamento é individualizado, há que perceber somente a gestante, a mamãe do bebê, né, no caso? Se a gente tem o diagnóstico de depressão, é interessante fazer o tratamento separado, né? Agora, a gente pode trabalhar, por exemplo, nós temos o pré-natal psicológico, que é uma ferramenta nova, que ele é um trabalho preventivo para o adoecimento mental. Ele acontece durante a gestação, a gente faz o acompanhamento do casal junto e temos encontro inclusive com a rede de apoio. Eu adoro os encontros ali que trazem os avós, para que essa família fique alinhada em relação às expectativas para o pós-parto, para que a gente consiga já definir a divisão de tarefas ali para aquele período do pós-parto. Então, essa família alinhada com, né, a rede de apoio, a gente tem perspectivas de um desenvolvimento melhor, de uma travessia que vai ser feita com mais leveza, com mais tranquilidade, com menos atritos, né? Porque a gente tem a diferença aí de criação de uma geração para outra, da educação de uma geração para outra, do que era permitido, do que é proibido, do que é aceitável ou não, e esses conflitos acabam atrapalhando ali depois que o bebê chega. Quando a gente tem isso, esse alinhamento já na gestação, isso ajuda muito. Então, o que é o ideal? Todo casal passar pelo pré-natal psicológico. Independente de ter ou não os fatores de risco, passar pelo pré-natal psicológico. Depois, esse casal vai avaliar ali, né? Teve o bebê, a gente continua precisando de um suporte. O casal pode ir junto buscar esse suporte. Teve um diagnóstico de depressão. Essa pessoa precisa de um tratamento individualizado, porque são questões às vezes muito íntimas, que nem sempre essa pessoa compartilhou com o outro ali o que está acontecendo, nem sempre se sente à vontade para compartilhar. Então, o parceiro ou a parceira, né, dependendo de quem a gente estiver tratando, vai servir para a gente como coterapeuta. Vai ser a pessoa que vai dar o suporte lá em casa. Porque no consultório eu atendo a pessoa numa sessão de 50 minutos dentro de uma semana. Eu preciso de alguém em casa que vai dar esse suporte. Então, muitas vezes eu vou chamar essa outra pessoa para explicar para ela o processo, o que está acontecendo e como ela pode auxiliar em casa nesse processo de tratamento. Isso é novidade para um e para o outro também, né?
Exatamente, isso. E aí a gente tem, dependendo do nível de gravidade da depressão, aí vai precisar também de um tratamento medicamentoso. Então existe também o mito de que não pode, né, usar medicação, de que se a mulher for usar o medicamento ela não pode amamentar. E na verdade nós temos hoje já medicamentos que são seguros, tanto para a mãe quanto para o bebê, que ela pode se tratar e continuar amamentando. Então a gente muitas vezes vai precisar dessa dupla, né, que é a psicoterapia e o tratamento medicamentoso. E uma dúvida, a mulher, ela já está, o casal, no terceiro filho, é possível estar nessa depressão no terceiro filho? Mas eu estou no terceiro, como que eu estou em depressão? Isso é possível? É possível, porque a mulher faz a primeira transição ali para a maternidade, né, com o primeiro filho. E que pode ser também uma mulher que teve uma perda anterior. Então, às vezes, ela pariu pela segunda vez, mas ela já teve uma perda. Pode ser a mulher que já tem 2 filhos vivos e aí vai para o terceiro. A cada filho, essa mulher se pergunta, eu vou dar conta? Porque por mais que ela tenha já uma experiência, já sabe assim, já sei como que é o puerpério, já sei que eu vou ficar as noites sem dormir, já sei, né? Já tem ali uma expectativa de como vai acontecer. Cada bebê é único, então a demanda de cada bebê vai ser diferente. E a partir do momento que você tem mais de um filho, você precisa atender aquele bebê que acabou de chegar e os outros filhos que já estão ali na casa. Então acaba que é mais trabalhoso ainda. E aí a mulher pode sim desenvolver depressão nessas outras gestações, especialmente se ela teve na primeira, a tendência é que ela tenha também nas outras. E aí a gente vai precisar muito mais, quando tem outros filhos, de mais suporte, de mais rede de apoio. Mais cuidado, né? Eu queria que hoje a gente trabalha muito, pensa muito, fala muito sobre prevenção. Então tem como a gente prevenir uma depressão pós-parto? Dependendo da situação, a gente consegue, né, ter essa prevenção com o pré-natal psicológico ou com o acompanhamento gestacional com um profissional que esteja especializado nesse atendimento, né? Eu falo porque eu atendo, né? Eu sou terapeuta de casal, então eu já atendo muito tempo na clínica, atendia já casais, mas quando eu recebi uma paciente que eu já atendia e ela engravidou, eu percebi que assim, opa, está me faltando algumas coisas aqui para eu conseguir chegar no ponto do que ela está querendo trazer, para que eu consiga compreender o que ela está realmente vivenciando. Aí eu fui buscar cursos na área. Aí um outro casal que eu atendia engravidou também. Quando eles engravidaram, eu já tinha terminado o curso, eu falei, opa, vamos fazer o pré-natal psicológico. Em seguida, eu engravidei. E aí nesse processo, além de eu aplicar nesses pacientes, eu também pude vivenciar e ver a diferença que é a gente passar por um acompanhamento, por um processo de repensar mesmo a vida, repensar as coisas ali durante a gestação com esse foco específico. Então, a prevenção ela pode acontecer com o pré-natal psicológico e a partir dele a gente vai trabalhar as questões no entorno dessa mulher que talvez fossem um fator de risco antes, mas que a gente talvez consiga eliminar ou minimizar também. Eu tenho uma notícia assim, muito ruim para te dar, que o nosso programa está acabando. Eu não queria que acabasse, eu adorei a conversa com você. Foi muito legal entender, descobrir esse universo da depressão pós-parto. Eu queria que você falasse quem quer ouvir mais, quem quer te conhecer melhor, como que faz para ter o acesso ao que a Estefânia conversa, produz, faz, como é que faz para conhecer você? Sim, eu tenho um Instagram, né, onde eu comunico ali com as pessoas, trago sempre informações atualizadas sobre esse campo do ciclo gravídico puerperal, que é o Instagram @psicóloga Estefânia Gonçalves, com C, sem ser o cedilha, né, Goncalves. E eu também, né, faço ali na rede social alguns eventos. Então, eu vou ter masterclass sobre ansiedade na gestação e no puerpério. Tenho o e-book, né? Então, também que as pessoas podem adquirir para entender um pouco mais. E em breve estarei voltando com o canal do YouTube também. Perfeito.
Além disso, tenho a participação no Grupo Materna, que é um grupo de mulheres que se reuniu em Mariana para a gente trabalhar no processo de humanização de assistência da gestação, parto e puerpério aqui na região dos Inconfidentes. Perfeito. E quem quer conhecer mais sobre o assunto, gostou do bate-papo, você indica alguma coisa para ler, ouvir? Além do e-book que você já indicou também, tem mais alguma coisa que você consegue indicar para a pessoa que quer conhecer um pouco mais sobre o assunto ou seguir esse telefone que vai conhecendo sobre o assunto? Tem um livro, né, que eu gosto bastante, que ele chama Entre Safras. Então é um livro de uma jornalista que ela conta do processo dela de depressão pós-parto. Então é um livro que, para quem quer conhecer sobre, eu acho que ele é bastante indicado. Para a mulher que está na gestação, finalzinho da gestação, não indicaria lê-lo agora, mas para quem está em outros momentos de vida, rede de apoio, é interessante ler porque a pessoa vai compreender. Esse livro dela faz como se fosse um diário mesmo, contando de forma bem detalhada como foram os dias dela vivendo a depressão pós-parto e como ela saiu dessa depressão. Então fica aí uma dica boa para vocês. Para mim, Stefania, ficou que a gente não precisa, seja o casal, seja a mulher, ter vergonha de falar o que está sentindo, ou ter vergonha de lidar com uma situação que eu descobri aqui mais ainda hoje, que é tão transformadora na vida. Então, não conseguir, ter dificuldade, né? Encontrar algum obstáculo com o bebê não é um problema a partir do momento que você não queira solucionar, né? Não quer solucionar, então tem que ter ajuda dentro de casa, alguém perceber isso também. E ficou muito evidente, muito claro para mim essa importância de falar aquilo que se sente, não esconder, não ter medo do julgamento do outro. Nós aí, casais, homens, não julgar as mulheres que estão com alguma dificuldade relacionada ao nascimento do bebê, né, para que ela tenha essa rede de apoio, de falar o que sente, sem medo, né, de estar ofendendo, discriminando, para a gente entender e buscar tratamento, né, Stefania? Isso. Essa questão, né, de ter essa abertura para que a mulher possa realmente expor, isso é muito importante. Porque como fica associando a depressão a ela não gosta do bebê, essa mulher fala assim, opa, mas peraí, eu gosto do meu filho. Mas eu não estou bem, e aí aonde que eu vou falar sobre isso? Então, se quem está no entorno consegue dar essa abertura, ela vai poder dizer, buscar um tratamento ali de forma inicial, não deixar chegar numa fase mais grave do transtorno e ter um tratamento mais leve, tanto para ela quanto para quem está na rede de apoio dando esse suporte. E nós vamos ficando por aqui com suporte para vocês também. Espero que vocês sigam a Stefania, nos sigam, nos compartilhem, tá? Dá um alerta aí, toda terça-feira tem um programa novo para você. Se você quiser fazer alguma pergunta para a Stefania, pode fazer nos comentários que a gente passa para ela. Se você quer fazer uma pergunta, é meio delicada, manda pra gente por e-mail que é comunicacão@unimediinconfidentes.coop.br. A gente passa pra Stefania, a gente tenta responder pra você de alguma forma, tá bom? O importante é falar o que sente, né? É não deixar barreiras, não deixar que aquilo se torne um problema no futuro, né, Stefania? Isso. Gente, até a próxima terça. Muito obrigado, a gente vai ficando por aqui. Até mais, né? E que você volte depois, Stefania, no projeto. Volto sim, pode deixar. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.